Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Meu nome é Milena Faneco e eu estou falando com vocês diretamente do RH Summit. Ao meu lado eu tenho uma pessoa super simpática, divertida, que é o Felipe Almeida. Felipe, antes da gente entrar na pergunta, conta pra galera aqui como que você fez para alcançar 500 mil seguidores no Instagram hoje. Bom, primeiramente, prazer. Vamos estar aqui conversando com vocês. Foi uma construção, foi orgânico, tá? Eu entendi que o LinkedIn é um espaço para a gente compartilhar conhecimento e fazer um networking. Quando eu comecei a utilizar o LinkedIn, eu tinha acabado de entrar na Accenture. Eu entrei na Accenture como estagiário. Estou falando aí de 2014. LinkedIn, para mim, era só uma plataforma para a busca de emprego. No decorrer do meu tempo trabalhando na Accenture, eu trabalho com o RP do SAP, e eu comecei a buscar o LinkedIn como uma fonte de conhecimento, onde eu ia atrás de outros especialistas que tinham uma qualificação e uma experiência maior do que a minha para aprender com eles. Foi quando eu entendi que existia um gap muito grande em conteúdos em português. Apesar de ser aí formado em inglês e conseguir acessar as comunidades de SAP, eu entendia que não tinha essa comunicação. Então, eu comecei a criar conteúdo de SAP gratuitamente no LinkedIn, postando, na verdade, dicas do que eu fazia no meu dia a dia, do que eu aprendia implementando dentro de uma consultoria. E na primeira semana, eu saí de 1.000 conexões para 10.000. Foi aí que eu comecei a entender que existe, sim, uma comunidade. Querendo ou não, gente, SAP, que é o ERP com o qual eu trabalhei na Accenture, ele é utilizado por mais de 80% das maiores multinacionais do mundo. A Accenture é uma consultoria, mas eu implementei SAP na Petrobras, na Campari, na Mondelez, na Google, na Alpargatas, na Itaú. Esses são projetos a qual eu trabalhei lá dentro. Então, no decorrer do tempo, eu entendi que qualquer informação e qualquer dica que eu pudesse criar conteúdo, que seja uma solução de um erro que estava acontecendo no momento que eu estava fazendo uma proposta de pagamento no sistema. Eu ia lá no LinkedIn e colocava, gente, isso aconteceu comigo e eu fiz isso e deu certo. Então eu acabei criando essa comunidade. Hoje eu tenho mais de 500 mil de seguidores lá dentro, não só exatamente por eu falar de SAP, mas por entender que é uma plataforma de storytelling. Eu posso contar a trajetória da minha vida, eu posso mostrar os erros que estavam acontecendo comigo no meu dia a dia no trabalho, eu posso compartilhar soluções que funcionaram para mim de acordo com o que eu estou usando, porque o SAP ele é um sistema que eu utilizava, mas que várias empresas utilizam. Ele é uma pluralidade. Então, tudo que funcionava para mim poderia funcionar para outra pessoa. Foi entender isso e começar a dividir. Então, eu aprendia com o pessoal que tinha muito mais conhecimento do que eu, e tem muitos outros que ainda têm, mas eu também compartilhava o que eu aprendia para outras pessoas que estavam começando. Bom, Felipe, com certeza eu já bebi da sua fonte, viu? Com toda Pode certeza ser. absoluta. Atualmente eu tenho 25 mil alunos dentro de um curso gratuito que eu tenho na Grandes Projetos. Foi o 20º, acho que 25.680 certificados saíram. É bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quando uma empresa, e eu vou falar um pouco de experiência própria para a gente poder debater em cima disso, ela está há muitos anos com um sistema de ERP, que sempre funcionou, sempre deu certo, embora já esse sistema já tenha sido customizado 1000 vezes para a realidade daquela empresa, e ela vai migrar. Né? Ela vai migrar para um outro sistema de ERP, no caso aqui a gente pode citar o SAP, mas pode ser qualquer um outro. Esse processo de transformação ou até de implementação de um programa de ERP, ele mexe com toda a organização. Com certeza. Você precisa caminhar junto com um programa de gestão de mudanças muito bem estruturado, porque tem uma questão de resistência, quer dizer, tá dando certo até aqui, por que vai mexer nisso? Tem aquelas pessoas que ficam mais inseguras, poxa, um programa desse vai tirar meu emprego, vai diminuir sei lá, né, o meu trabalho. Como que você, né, o que você recomenda, ou qual é a dica que você dá quando a gente vai traduzir esse processo de transformação digital ou de troca de ERP
para uma linguagem muito mais acessível ao colaborador, que ele consiga entender o benefício de um programa desse, né? O impacto que esse programa vai ter nos resultados da empresa, né? E, inclusive, melhorando a própria carreira do colaborador. Então, essa pergunta é complexa, né? Foi várias perguntas aí dentro de um contexto. O que acontece? A gente vive em um mundo mutável. A gente trabalha uma transformação digital diariamente. Eu vou deixar um exemplo muito claro aqui, mas há 4, 5 anos atrás a gente estava falando muito de cloud, Sim. de nuvem. Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, bombando, né? Então, se a gente parar para pensar, a tecnologia ela vai continuar evoluindo, quer você queira ou não. Existem as pessoas que vão querer ficar estagnadas, existem as pessoas que vão querer o quê? Acompanhar a transformação digital. Então, o importante nesse aspecto é não falar com o colaborador diretamente, é falar com a liderança. O líder direto daquela pessoa é a pessoa que cobra um resultado, é a pessoa que dá um feedback, é a pessoa que acompanha uma carreira. Ela tem que impulsionar o seu colaborador, ela tem que incentivar o seu colaborador a entender que aquilo ali é um plano de carreira, não necessariamente para a empresa que você está. Atualmente eu não estou na Accenture, mas todas as lideranças que eu passei lá me abriram os olhos que o aprendizado contínuo não é para a empresa, é para você. Para a vida. O que eu aprendi na Accenture funcionou muito bem lá, mas hoje eu aplico em outro local que eu estou. Então, quando a gente fala de uma solução, de uma implementação, quando a gente coloca, bem aí como você falou, de uma migração, a importância é, muito se coloca na cabeça das pessoas que a inteligência artificial ela vai roubar o teu emprego. Colocando um exemplo muito básico. Não vai. Porque quem programa a inteligência artificial ainda é um humano. Ele só vai estar automatizando um prompt que ele mesmo programou. É para ele dar a liberdade para que aquela pessoa não tenha que repetir procedimentos que podem ser automatizados. E que possa se dedicar até... E ela vai se dedicar ao quê? A construção mental, analítica e inovadora de um processo de uma empresa. Eu não quero alguém para ficar copiando e colando e subindo planilha no Excel. Eu quero alguém estudando dados analíticos, criando soluções e inovações para que ela construa uma inovação, que aí a gente vai trabalhar com uma diversidade, com a implementação de pessoas de diferentes temas, abordando a implementação daquilo. Vamos colocar o SAP agora como exemplo, que é onde eu tenho uma figuração melhor. O SAP hoje ele está fazendo uma migração para o HANA. Para quem não sabe, Sim. Final de 2025 é o ano final para as pessoas saírem do SCC e migrarem para o SAP HANA. Claro que vai ter uma prorrogação. Essa transformação aí ela tem que ocorrer de forma gradual, até mesmo porque, se parar para pensar, a gente está pegando empresas de um grande porte, citando o Petrobras, que está aí no meio da implementação, com mais de 200 mil funcionários, e é por etapas. Então, quando a gente trabalha a comunicação do colaborador e especifica para ele que isso aqui não está mudando o teu trabalho, isso está ajudando você a fazer. Trabalho, né? As pessoas têm uma ideia que a produtividade é eu pegar 8 da manhã, sair 6 horas da tarde, fazer 2, 3 horas de hora extra. Produtividade é você fazer a sua demanda do dia em 3, 4 horas e sobrar tempo para você trabalhar outro tipo de solução. Então, tudo que você questionou, ele está... Odeio usar essa palavra, mas é uma palavra cabível no momento, que é o mindset. Então, a liderança ela é direcionada a trabalhar com o seu colaborador, que aquilo vai transformar a carreira dele, que a tecnologia vai fazer parte do futuro dele. Eu brinco muito que a gente fica falando, eu vou ser graduado em medicina, eu vou graduar em direito. Não, daqui a algum tempo você vai estar graduando na tecnologia que aborda a medicina, na tecnologia que aborda o direito. Estudar tecnologia, implementação, inteligência artificial vai fazer parte do futuro. Eu sou formado em ciências contábeis. Atualmente eu estudo
sistemas de implementação de inteligência artificial que possam me ajudar na contabilidade, no imposto de renda, numa formatação de contas a pagar. A velha contabilidade, ela me serve só para regulamentos básicos, porque daqui a pouco vai ter sistemas que vão fazer tudo que um contador fazia à mão. Mas o que eu posso fazer para prevenir uma solução futura de uma empresa? É nisso que eu tenho que focar. Exatamente. Muito bom. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Tem a ver com isso, mas também não tem muito, não. A gente está vendo o LinkedIn aí recheado de artigos. Todo mundo virou especialista e redator, Sim. Né? Muita gente. A gente Sim. vê, todos os dias tem centenas e centenas de artigos gerados por IA. Né? O que você acha disso? E eu estou te perguntando no seu papel de ghostwriter, no seu papel de mentor de grandes líderes, você escreve para muita gente, Sim. em nome de muita gente. Né? Como que você vê esse tsunami de conteúdos sendo gerados o tempo todo, trazendo às vezes conteúdos muito parecidos para a gente o tempo todo, né? E ao mesmo tempo, deixando com que o profissional se sinta obrigado a estar presente, a postar algo, a ter algum conteúdo ali de valor, né? Isso é uma pergunta que ela é um pouco controversa, no sentido que eu acho muito interessante que a pessoa querer participar da conversa. Eu acho que quando a gente trabalha o termo de diversidade, a gente tem que entender que todo mundo tem o direito. E eu gosto de falar que todo mundo é influenciador. Todo mundo influencia de alguma forma. A pessoa pode ter 10 seguidores como 500.000, mas todo mundo tem qualidades que elas possam atribuir na vida de outra pessoa. Eu, particularmente, tenho a qualidade de ter trabalhado muito dentro da área de contabilidade, principalmente de SAP, onde eu sou expertise. O que eu gosto de trazer, na verdade, para a pessoa, porque eu não tenho como falar o que é certo e o que é errado, é que a autenticidade, ela ainda tem uma diferença. Eu não vou abordar temas com o qual eu não tenho expertise. Por que eu coloco isso? Você pode pegar qualquer tema hoje e colocar no chat GPT e falar, por favor, criar um post no LinkedIn que aborde blá, 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 blá. Você vai postar lá. Se alguém te contatar e se alguém te chamar para uma palestra, para um trabalho, você vai sustentar aquilo? Não. Então, quando a pessoa cria esses conteúdos genéricos dentro do LinkedIn ou em qualquer outra rede social, apenas para navegar numa onda, a gente acaba se queimando, porque dá para perceber quando a pessoa nunca abordou aquele tema e, de repente, ela faz um texto como se fosse um especialista, mas uma coisa rasa. Então, o que eu gosto de deixar claro na criação de conteúdo no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma é: o que você é bom? Você pode ser bom em receita, em culinária. Por que não postar no LinkedIn receitas? Por que não fazer do LinkedIn um propósito? Gente, as pessoas têm que parar de achar que existe certo ou errado no LinkedIn. Para mim, certo ou errado é quando você tenta fingir ser algo que você não é. Entendeu? Você pode, às vezes, ter uma síndrome do impostor e acreditar que o conteúdo que você posta não é relevante. Mas ele pode ser relevante para várias outras pessoas. Quando eu entrei no LinkedIn e postei meu primeiro artigo de SAP, eu estava como estagiário na Accenture. Eu não tinha nem 1/10 de conhecimento que eu tenho hoje, e com certeza o meu conhecimento era super raso para outras pessoas que eu acompanhava. Mas as pessoas que talvez trabalham no mesmo âmbito que o meu e estavam no mesmo nível que eu estava, era interessante. Parem de se preocupar com a realidade do conteúdo, seja autêntico. E com o julgamento, né? O julgamento, gente, todo mundo vai te julgar. Não existe... Se você não tem alguém te julgando, algo errado você está fazendo. A realidade é que críticas, elas são bem-vindas. E elas podem ser construtivas, elas podem entender. Às vezes a pessoa não entende o que você faz, ela não tem uma noção do que complica. O que eu gosto muito de dizer na criação do conteúdo é, cara, pode usar inteligência artificial. Eu uso IA. Eu gosto sempre de utilizar IA, colocando, IA, traga para mim as principais notícias do mundo de SAP que saíram nesse último mês. Porque eu também não tenho tempo de ficar navegando em sites para saber o que está acontecendo.
E é uma ferramenta que vira para mim e fala, Felipe, nessa última semana saíram 10 reportagens em principais canais de tecnologia sobre IA. Eu vou e pego elas, analiso. Essa aqui, talvez eu tenha uma opinião para falar para ela. Eu leio ela. Gente, construir, traga IA como tua amiga, como tua aliada, como a tua assistente. Como se tivesse uma secretária que você vira e fala, pega para mim no site aquilo. Exato. Joga na IA. A IA é uma secretária de conhecimento que você pode adequar no seu dia a dia. É isso mesmo. Felipe, uma outra questão. Você estava contando para mim que você escreve em nome de mais de 20 executivos. 24 executivos e 8 empresas. É bastante. Como que onde você busca inspiração? Como que você liga e desliga a chavinha? Esse agora eu tô falando de fulano, agora de Beltrano, esse fala sobre isso, esse tem tal persona, esse tem tal tom de voz, para esse eu abordo isso. Na verdade, não é tão complicado, tá? Aí eu vou falar que eu tô fazendo mais uma metodologia. Cada cliente que eu tenho, eu faço uma reunião, né? Eu gosto sempre de pautar, né, eles no sentido, quais são os temas macros, quais são os temas micros. Você se acha uma pessoa atrevida, você se acha uma pessoa contida, o seu tom de voz é um tom de voz de treinamento, o seu tom de voz é um tom de voz provocativo, o seu tom de voz é um tom de voz questionador. Porque o que acontece? Cada um de nós consegue falar de vários âmbitos, tá? Se a gente realmente parar para se autoanalisar, você consegue ser todas essas personas dependendo da situação a qual você é imposto. As pessoas é que às vezes colocam uma dificuldade que não existe, porque é muito simples. Sabe como que eu faço? Eu pergunto o que eles querem. Eu não sou um adivinho. Eu não tenho que trazer uma persona interna e baixar alguma entidade para escrever. Eu tenho que saber perguntar. E eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje na nossa sociedade. As pessoas não sabem fazer perguntas. Elas estão tão preocupadas com respostas prontas que elas não sabem perguntar. E isso eu coloco até dentro de uma inteligência artificial no ChatGPT. Se você fizer a pergunta certa, você vai ter o direcionamento correto. E daí eu tenho uma pergunta para fazer a respeito disso, né? Como que a gente se capacita para fazer a pergunta certa? Se autoanalisando. Eu gosto muito de fazer um treinamento que é, você deve utilizar a inteligência artificial, todo mundo deve estar usando o ChatGPT de vez em quando. Ou para criar um texto, aí você pede assim, chega no ChatGPT e pergunta para ele, ChatGPT, quem você acha que eu sou através das perguntas e textos que eu crio? E vê a resposta que ele vai dar. E depois começa a se autoanalisar, porque eu acho que é muito interessante a gente entender o nosso estereótipo. Eu sou uma pessoa questionadora e eu sou uma pessoa muito analítica. Qualquer texto que eu vou produzir, independente do tom de voz que eu for abordar, eu vou querer trazer dados. Por ser formado em contabilidade, por gostar dessa área, eu tenho o pré-requisito de que quando eu quero falar de um tema, eu quero trazer alguma pesquisa, que eu possa embasar a resposta daquilo que eu estou trabalhando. Que eu vá ser provocativo, debochado, irônico, não importa. Mas eu acho que a gente tem que começar a se questionar. Às vezes também a gente tem que parar para ler o nosso próprio conteúdo. Porque além de eu escrever para as pessoas, eu escrevo para mim, que é totalmente diferente, são outros temas que eu abordo. É muito interessante a gente parar para ler o que a gente escreve. A gente está tão preocupado em agradar o outro, a entender o que o outro vai pensar da gente, ao que eu quero mostrar para o outro, o que eu também quero que as pessoas vejam de mim. Como que eu quero ser visto? Eu tenho uma coisa muito interessante. Existe um livro que é da Grazi Mendes, que ele chama Do Presente e do Futuro. Esse livro ele questiona mais sobre qual é o legado que você quer deixar. Você já parou para pensar e perguntar, daqui a 10 anos, tanto faz o seu cargo, mas você quer ser lembrado com qual impacto? Você quer ser lembrada como a analista de RH? Você quer ser lembrada como a pessoa que ajudou alguma ONG? Você quer ser lembrada com o quê? Entendeu? O que você quer deixar para o mundo, né? Exatamente, porque a partir do momento que você entende como você quer ser visto daqui a um tempo, talvez você consiga entender quem você é.
Nossa, que profundo isso. É porque a gente não para pensar muito nisso. Aí vem aquela pergunta idiota, você se pensa como daqui a 5 anos? Não é como você se pensa daqui a 5 anos. É como que você quer que as pessoas te vejam daqui a 5 anos. Eu acho que a gente para muito pouco para pensar. Não, porque o pessoal, você quer se ver como daqui a 5 anos? Rico? Quem não? Quem não? Mas como que eu quero que as pessoas me vejam? Eu quero que as pessoas me vejam como alguém que ajudou o próximo. Que ajudou a transformar a vida. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém que é inteligente, que trouxe algum conhecimento para a comunidade, que talvez fez algo que refletiu na vida do outro. Porque o cargo, eu fiquei 10 anos da Accenture, saí em setembro, a Accenture acabou, tá ali. Não quero ser lembrado como funcionário da Accenture. O que eu quero ser lembrado como pessoa, eu interno. Eu não preciso ser lembrado com um vínculo de um terceiro ou de um número de seguidor. É aquele menino de 500 mil. É um menino sabe. Não, é aquele cara que fala sobre tecnologia e me ajudou a construir um pensamento que fez aquilo. Não é sobre o que eu quero ser, é como eu quero ser lembrado. Muito legal, muito bom, muito bom. Agora uma outra pergunta, né? Daí eu vou voltar um pouquinho para a questão da comunicação. E vou voltar em narrativas e conteúdo. Qual é a dica, ou o que você sugere, né? O que você recomenda? Como que a gente constrói narrativas autênticas e que, de fato, que gera conexão, né? O que precisa para essa narrativa prender, transformar aquela em ação aquilo que você espera que ela seja transformada? Transparência. Eu acho que a gente tem que começar primeiro entendendo que se eu vou criar um conteúdo, cara, eu falo de SAP, uma coisa tão inchada, uma coisa tão de tecnologia, uma coisa tão assim, de alguma forma direcionada a um público tão específico. Quando eu criava meu conteúdo, meu treinamento e as coisas que eu fazia ao meu redor, eu lia o treinamento para minha avó, Dona Marli Terezinha, de 83 anos. Aqui, ó. Se ela entendia, eu postava. A comunicação clara é muito importante. Eu vejo hoje uma galera querendo falar bonito. Uma galera metendo inglês e termos em inglês. E é um mindset aqui, é um briefing ali. Não é mindset, gente, é pensamento crítico. É análise. Brainstorming. Não, você vai fazer uma pesquisa. Para de ficar tentando complicar. Exatamente. Você não precisa ser o cara diferentão que fala difícil. Você tem que ser a pessoa que fala com clareza. Você vai atingir todo mundo a partir do momento que você abraça todo mundo. A partir do momento que você dificulta o seu tema só para parecer bonito, você está excluindo uma parcela gigante da sociedade que podia estar aprendendo com você e talvez se interessando por aquele tema e crescendo. Então, primeiro passo para criar conteúdo, além do básico, que é saber o que você quer falar e no que você é bom, é ser claro, transparente, didático e humano. Gente, para de pensar que o ChatGPT vai criar alguma coisa maravilhosa. Todas as postagens que mais viralizaram para mim, que eu tive mais de 60, 70 mil likes, mais de 5 milhões de visualização em uma postagem, foi exclusivamente eu falando. Vou começar como eu falava. E aí, galera do LinkedIn, beleza com vocês? Pois é, aqui tá uma merda, aconteceu isso, isso e isso, mas eu quero compartilhar aqui, eu vou melhorar nisso, que a gente vai fazer isso. Eu quero conversar com as pessoas como se eu estivesse numa mesa de bar. Você foi você, autêntico. Gente, se eu pego um texto e coloco ele todo engessado, ou a pessoa vai falar, foi o ChatGPT que escreveu. Gente, esses textos de empresa chata, olha lá o cara querendo vender o peixe dele. Gente, bora conversar normal, porque na hora que eu vou entrar numa call, para eu falar com o cliente, eu não vou ler o texto que eu posto no LinkedIn, eu vou estar falando igual eu estou falando com vocês. Vai sair um palavrão de vez em quando, vai sair um problema, eu vou ficar 15 minutos no início da minha call falando de que se o tempo tá frio ou se não tá, se aí tá fazendo calor ou não, se a minha família veio, acordou ou não, se tá na creche ou se não tá, se tomou um café da manhã ou não tomou. Se eu converso assim, numa reunião, numa call, com a diretoria, com o cara que eu tô vendendo, com quem eu tô fechando o negócio, por que raios que eu vou falar no LinkedIn diferente? Ou em qualquer outra rede? Menos blá blá blá. Você vai estar sendo o quê?
hipócrita, vai estar criando um conteúdo engessado que ninguém suporta mais. E vamos começar a lembrar, Baby Boomer está aposentando, está indo para Caldas Novas, está ficando ali dentro do van e não está nem aí para o mundo. A gente está trabalhando com geração X e Y. E o milenal aí. Geração G já está com 28 anos. Já tem filho, já tem boleto para pagar. Então a gente não está lidando com pessoa tão novinha assim, não. A gente está lidando com uma galera que fala como a gente, que sabe o que é responsabilidade. Amanhã eu vou palestrar no RH Summit de novo, eu vou ter um palco de gerações, onde o meu convidado, ele chama Diego Martins, ele tem 15 anos, ele é um alfa. E se vocês pararem para pensar, daqui a 2 anos, vocês estão contratando a geração alfa para entrar. Como jovem aprendiz já está, né? Exatamente. Aí você vai querer escrever um texto para aquele cara que nasceu em 1930, que já devia estar lá em Miami fazendo suas aposentadorias, ou você vai fazer um texto com a realidade atual de quem a gente está conversando e quem vai ser o futuro do mercado? Porque se eu escrever um texto todo engessado, eu não vou falar com o que eu estou contratando. Você não vai conectar. Não. Não vai chegar, não vai ter eu tenho que escrever bonito. Para quem? Para o cara que se aposentou? Ou para o cara que está no mercado de trabalho agora? É o que ele... Exatamente. Porque até a pessoa acima do 40 a mais já é milenal, gente. Eu tenho 38 anos, eu sou milenal. E eu tô falando assim porque é o meu dia a dia. Imagina o pessoal da geração Z e da Alpha. A gente está tão focado em viver uma ideia, porque é uma coisa bem legal que eu falo. A gente que é millennial, a gente vive 2 estereótipos interessantes. Eu cresci com o meu pai e minha mãe falando sobre a importância, você tem que trabalhar, a primeira coisa que você tem que fazer é casar, comprar uma casa, que não tem... E eu vivi a ascensão da internet, onde todo mundo está vivenciando a X. Eu gosto de dizer que o millennial é um YX. A gente é o meio termo dos dois, porque ao mesmo tempo que eu me preocupo em ter uma casa, ter aquilo, eu fico pensando, gente, internet está aí, inteligência artificial, estou trabalhando, bora focar no que importa? A gente tem referências diferentes do que é sucesso na vida. Eu acabo vendo que o pessoal da geração Z tem um sucesso muito bom, mas eu ainda fico com o pé lá embaixo falando, eu preciso ter um apartamento. E daí vem a Z e fala assim, o que é sucesso para você? O que é sucesso pra gente? Exatamente. Porque eu acho que quando a pessoa pergunta o que é sucesso, vem uma outra pergunta que eu gostaria de perguntar agora para você. O que é felicidade para você? As pessoas têm uma ideia que felicidade é uma ascensão. Felicidade não existe, gente. Felicidade é um momento, é um estado de espírito, de explosão, né? que você tem referente a uma conquista ou uma sensação que você teve no momento. Porque no nosso dia a dia, a gente é neutro. A gente tem momentos de tristeza e a gente tem momentos de felicidade. A gente navega nos extremos. A gente precisa saber balancear os dois. Exatamente. E não se cobrar porque ninguém é feliz o tempo todo. Por isso que o Brasil hoje é um dos países com maior índice de burnout, ansiedade e depressão. A pessoa navega nesse idealismo que eu tenho que ser feliz o tempo todo. Amigo, o que você tem que ter é paz o tempo inteiro. Sabe, o que você tem que ter é calma na alma, tranquilidade, você tem que ter força de vontade para estudar, você tem que ter ambição. Você vai ficar triste e feliz no decorrer da sua vida. É como saber lidar com os sentimentos e se colocar neutro novamente com o que importa, porque não existe felicidade. Muita terapia, gente. Cara, terapia, gente, faz parte da realidade. Faz parte da realidade. Muito obrigada, mas antes... Não, acabou. Tem o saco misterioso. O que eu tenho que fazer nisso? Você tem que tirar um papelzinho e ler. Daí você vai responder a pergunta. Gosto sim, vamos lá. Esse aqui, vamos ver. Qual que... Meu marido vai me matar. Gente, o marido dele nada mais é do que o CEO do evento, do RH Summit. Eu brinco que quando eu fui casar, eu dei o golpe do baú. Vamos lá. Qual trend de RH você gostaria de cancelar? Eu tô com medo dessa resposta. Gente, eu posso ser muito, extremamente sincero? Deve. Eu não suporto essa palhaçada de feedback robotizado.
Sabe por quê? Aí eu vou fazer uma crítica pessoal minha. RH significa recursos humanos, que nada mais é do que cuidar de pessoas. Como que eu cuido de pessoas se eu coloco um robô para respondê-las de forma automática? E eu sei que existe todo um trabalho à parte a ser realizado dentro de um recrutamento e seleção para que a gente busque. Às vezes a gente tem aí uma candidatura que levam aí 10, 20 mil candidaturas. Mas aí vem minha provocação maior. Por que eu tenho 10, 20 mil candidaturas? Eu não tenho 10, 20 mil pessoas que possam adequar aquela vaga. As pessoas se candidatam muitas vezes porque elas não possuem todos os requisitos necessários e acaba sendo uma requisição frustrante. Não seria legal para que você talvez criasse uma inteligência artificial que eu tivesse que registrar a comprovação de algum requisito ou de todos necessários para poder continuar antes de eu fazer um processo seletivo? Porque eu acredito muito que a gente trabalha com pessoas que estão, muitas vezes, desoladas. A taxa de desemprego do Brasil é alta e essa taxa reflete, talvez, um pai que tem por trás uma família desesperada por um trabalho. Cada vez que ela vai e faz um processo seletivo, cria-se uma esperança interna daquela pessoa, para que às vezes ela não tenha nenhum retorno, ou quando tenha um e-mail robotizado, que não é um feedback. Feedback é quando você dá um retorno construtivo. Que retorno construtivo é esse se eu não analisei o perfil da pessoa individualmente? Então, não é nenhuma trend, é na verdade coisas que o RH faz, que ele faz de uma forma muito mais direcionada, que não tem um retorno humano. É um recurso humano que não dá um retorno humanizado. Então não combina. Fica aí a dica para o pessoal de RH que atua em recrutamento e seleção de pessoal. Deem um feedback real aos seus candidatos. Exatamente. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço, amei participar. Eu também amei você aqui. Muito obrigada obrigado. mesmo.